got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão aí, dia 6 de agosto de 2022. Separei pra essa rodada, galera, 13 jogos, né? A gente vai ter início aí dos campeonatos europeus de elite, né? Então a grade vai estar excelente e com isso aí eu separei 13 palpites e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí 3 bilhetes pronto pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, né? A sua moral pra estar se inscrevendo no canal e também ativar o sininho, né? Pra você estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen. E quem puder também, galera, deixa um like no vídeo que é muito importante. Seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube. Então, seu like é importante demais, é de graça, então já mete o dedo no like aí, vamos tentar pegar aí pelo menos 1.500 a 2.000 likes nesse vídeo, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Lembrando que lá dentro do grupo VIP a gente está com novidade, né? Estamos trabalhando com o mercado de escanteio e também estamos tendo entrada ao vivo, né? Especialmente agora com o início dos campeonatos europeus, a gente vai ter bastante entradas ao vivo aí, a gente está com a porcentagem assim muito boa e vamos ter essa porcentagem melhor ainda agora com o início da temporada europeia, tá? E vamos ao que interessa, galera. Chega de papo e vamos ao que interessa porque tem bastante jogos, né? Vou tentar ser o mais breve possível aqui pro vídeo não ficar longo, que eu sei que vocês odeiam o vídeo longo, né? E vamos começar falando do primeiro jogo, que na minha opinião vai ser um jogão, né? Campeonato inglês, Premier League. Vamos ter a primeira rodada aqui, confronto entre Fulham contra o Liverpool, jogo 8h30 da manhã. Nesse confronto aqui a gente vai ter o Fulham que voltou para a Elite, né? Voltou aí para a Premier League. Temporada passada fez simplesmente uma temporada excelente na Championship e conseguiu aí o acesso, né, para a Premier League, né? Para a primeira divisão do campeonato inglês. E vai pegar aí o Liverpool, que todo mundo sabe que é uma equipe muito bem qualificada, tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Mas a gente pode estar focando no mercado de gols. Acredito que vai ser assim um jogo interessante pra gente assistir pelo menos um golzinho do Fulham e talvez em uns 2 ou 3 gols do Liverpool, né? Então com isso a gente vai ter a primeira opção aqui, galera, que é o mercado de gols, né? A gente pode estar pegando a dica aí, mais de 2,5 gols na partida. Grande chance aí de saírem pelo menos 3 gols ou mais nesse confronto. Segunda opção que a gente pode estar pegando, né? Já que a gente está falando do mercado de gols, a gente pode estar pegando aí mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo a gente vai ter chance de assistir pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro Liverpool, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato norueguês, né, jogo entre Bodo Glimt, né, a ótima equipe do Bodo Glimt, contra o ADD Greenland. Jogo 11 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Bodo Glimt, e nesse confronto aqui eu acredito muito no favoritismo do Bodo Glimt, né, que está em terceiro lugar aqui, vem de uma sequência muito boa, né, 4 vitórias seguidas, e vai pegar o ADD Greenland, que está aqui no meio da tabela para baixo, né, em 10º lugar, com apenas 20 pontos, né, dos últimos 5 jogos só venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Se a gente for ver aqui no confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, né? São 2 vitórias do ADD Greenland, 2 vitórias do Bodo Glimt e um empate, né? Nesse confronto aqui, galera, na minha opinião, o melhor mercado que tem, inclusive pela odd, né? Tá pagando 1,28 pro Bodo Glimt vencer. Não é uma odd muito boa pra gente fazer a entrada, né? Então a gente pode estar pegando mercado de gols e até mesmo mercado de ambos marcam, né? Porque esse time do ADD Greenland tem um desempenho muito bom de gols, especialmente no confronto direto contra o Bodo Glimt, né? Então a gente vai ter a oportunidade de assistir o Bodo Glimt, que é favorito, marcar uns 2 ou 3 gols, e o ADD Greenland também tem chance de, quem sabe, marcar pelo menos um golzinho, né? Com isso a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando ambos marcam, acredito que também é boa opção aí para esse jogo. Placar para esse jogo colocaria 3-1 casa, 3-1 pro Bodo Glimt. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter o início aqui do campeonato holandês, né, Países Baixos, primeira divisão, jogo entre Sittard contra o poderoso Ajax. Jogo que acontece 11h30 da manhã, né? Nesse confronto aqui, jogo excelente para gols, né? A gente vai ver aqui que dos últimos jogos aí do PSV, nesses amistosos aí, a gente vê que o time venceu 2, empatou 1 e perdeu aqui, né, na Supercopa da Holanda, né? Perdeu aqui num jogo recheado de gols, né? 5-3 pro PSV, que é seu arquirrival, né? Foi a única
derrota aí nesses últimos 5 jogos, e acredito que agora o time vai focar aí para poder começar esse campeonato aí com o pé direito, somando 3 pontos, mesmo jogando fora de casa. No confronto direto a gente vê que o time sempre costuma aí fazer bastante gols, né? 5-0, 5-2, 2-1, 5-0, 5-0. Ou seja, sempre saindo 3 gols ou mais, e nesse jogo aqui não vai ser diferente, tá, galera? A gente vai ter favoritismo total aí pro Ajax vencer, até mesmo no primeiro tempo, e também vamos ter a oportunidade de assistir uma partida com 3, 4 gols ou até mais. Então a gente pode estar pegando aí a primeira opção, que é a dica mais de 2,5 gols. Quem quiser forçar um pouquinho mais, pode pegar o mais de 3,5 gols, que também é interessante, tá, galera? Eu acredito que é jogo pra goleada. Mas a princípio a gente vai com a primeira opção aí, o mais de 2,5 gols, que é a dica do vídeo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui fora vence no primeiro tempo, né? Pro Ajax vencer no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 pro Ajax, 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui campeonato francês também, que é a primeira rodada, né? Jogo aqui da Ligue 1, que é a primeira divisão, jogo entre Strasbourg contra o time do Mônaco, jogo que acontece meio-dia. Esse time do Strasbourg é uma equipe chata, tá? Temporada passada fez uma campanha muito boa, né? Ficou ali na parte do meio da tabela para cima, fez a campanha excelente. E o Mônaco que tem aí uma equipe muito boa, né? Uma equipe de tradição no campeonato francês, mas a princípio nesse jogo aqui eu particularmente não apontaria aí favoritismo total pro Mônaco, tá, galera? Isso porque se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos aí no confronto direto, o Strasbourg leva melhor, né? São 3 vitórias do Strasbourg, 1 empate e 1 vitória do Mônaco, né? E nos amistosos aqui a gente vai ver que o Strasbourg dos últimos 5 jogos aí venceu o último jogo contra o Liverpool, tá certo que era time reserva, time até com alguns jogadores do Sub-20, né? Mas venceu aí por 3-0, né? Um placar aí bem interessante. Aí perdeu pro Cagliari, empatou com o Freiburg, empatou com o Brentford e ganhou do Charleroi, time da Bélgica. Então, tipo assim, a campanha aqui, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Enquanto isso, o Mônaco só venceu um amistoso, né? Venceu aqui o Portimonense por 2-0, empatou com a Inter, perdeu pro Mônaco, perdeu pro Southampton e empatou com o PSV em casa, né? Então, assim, se a gente for pegar os amistosos aqui, o Strasbourg tem um pouquinho de vantagem, ainda mais o confronto direto, né? Então, aqui nesse jogo, eu particularmente apontaria aqui o melhor mercado, o mercado de gols e até mesmo o mercado pra gente assistir gol das duas equipes, tá, galera? Acredito que é um jogo interessante aí pra gente assistir 3 gols ou mais e também vamos ter a oportunidade de assistir um golzinho no primeiro tempo. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam, acredito que também é interessante. Placar para esse jogo colocaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Norueguês Primeira Divisão, jogo entre Rosenborg contra o Hankan, jogo 1h da tarde. Na minha opinião aí o Rosenborg grande favorito para vencer esse jogo, né? A gente vai ver na classificação que o Rosenborg está em 4º lugar, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 2. É uma equipe que quando joga em casa aí sempre costuma ter um bom desempenho, né? Tanto é que nesse campeonato fez 7 jogos em casa, né? Venceu 5, empatou 2 e não perdeu, né? Nenhuma derrota. Enquanto o time do Hankan tá aqui na parte de baixo da tabela, né? Beirando a zona do rebaixamento, né? Em 12º lugar com apenas 18 pontos. Dos últimos 5 jogos aí, empatou 3 e perdeu 2, né? A equipe que mais empatou nesse campeonato, né? São 9 empates até o momento. Jogando fora de casa aqui, a gente vai ver que o Hankan venceu apenas 1, empatou 5 e perdeu 1, né? Ou seja, é uma equipe que não perde muito fora de casa, mas empata bastante. Mas nesse confronto aqui, como vai pegar uma equipe muito boa, que é o Rosenborg, né, a gente vai ter favoritismo total aqui pro time da casa vencer, né? No confronto direto a gente vê que o time venceu 3 vezes e o Hankan venceu 1, só que são jogos bem distantes, não dá nem para tirar como parâmetro, né? E dos últimos 10 jogos aqui, o time do Rosenborg venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1, tá, galera? Então favoritismo total aqui pra gente assistir uma vitória do Rosenborg e também um jogo interessante para gols, né? Acredito que é jogo interessante para 3 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui com a dica casa vence, por Rosenborg vencer. Segunda opção, a gente pode estar pegando aí mais de 2,5 gols. Acredito que é jogo bom aí para gols. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa, 3-1 por Rosenborg. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter também aqui o início do campeonato alemão, né, a Bundesliga, jogo entre Borussia Dortmund contra Leverkusen, não, logo de cara aí a gente vai ter um jogão, jogo que acontece 1h30 da tarde, né, lembrando que o Borussia Dortmund simplesmente perdeu, né, o seu melhor atacante ali, o cara que era referência no ataque, que era o Haaland, né, agora ele tá lá no Manchester City, e vai fazer muita falta, né, mas acredito aí que o Borussia ainda vai conseguir bons resultados aí, porque se reforçou, né, contratou alguns jogadores interessantes, né, mostrar aqui pra vocês rapidinho, que eu gosto de mostrar aqui pra vocês as transferências, tá, galera? A gente vai ver aqui que ele trouxe o Sebastian Haller,
que é um jogador excelente, né? Veio do Ajax, estava numa temporada muito boa, então para suprir a ausência do Haaland, eles pegaram e contrataram aqui, né? Fizeram a transferência aí do Sebastian Haller, que fez uma temporada excelente pelo Ajax, por sinal, tá? Então acredito que vai ser um cara que vai ser a referência, né? Já que teve a saída do Haaland, então o Sebastian Haller aí vai ser o cara ali, o que vai ter que fazer gols para poder aí mostrar serviço e ajudar a equipe do Borussia Dortmund a conseguir bons resultados nesse campeonato. Do outro lado tem o Leverkusen, que todo mundo sabe que é uma equipe muito chata, né? Acredito que vai tentar encrespar a vida aí do Borussia Dortmund mesmo jogando fora de casa, e com isso a gente vai ter um jogo aberto, né? Jogo aí para assistir gol das duas equipes e também para assistir pelo menos 3 gols ou mais. Então nesse jogo aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, que é a dica mais de 2,5 gols. Segunda opção que a gente pode estar pegando, ambos marcam. Acredito que as duas equipes devem marcar gols. Placar para esse jogo colocaria 2-1 Dortmund, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter aqui início também aqui de mais um jogo aqui da Premier League, né? A gente vai ter a estreia aí do time do Everton contra o Chelsea, jogo 1h30 da tarde. Na minha opinião, o Chelsea favorito para vencer esse jogo, tá, galera? O Chelsea aí que tá com uma equipe muito boa. O Everton perdeu alguns jogadores, né? O Richarlison, por exemplo, é um que se transferiu. Eu não me recordo, acho que foi pro Tottenham. Saiu do Everton, foi pro Tottenham, então querendo ou não perdeu o seu atacante ali que ajudava bastante, né, no setor ofensivo dessa equipe do Everton. Mas obviamente que o time contratou outros jogadores e tudo mais, então a gente nesse início de campeonato a gente não tem muito o que dizer, né? Porque tudo pode acontecer, especialmente primeira rodada. Mas a princípio eu acredito que é jogo bom aí pra gente assistir 2 gols ou mais, e também vamos ter favoritismo aqui do Chelsea, né? Se a gente for pegar aqui os confrontos diretos aqui, a gente vê que o Everton e o Chelsea tem um confronto bem equilibrado, né? 2 vitórias para cada equipe e 1 empate. E nos amistosos aqui a gente vê que o Everton vem de 2 vitórias seguidas, mas antes disso aí teve uma derrota por 4-0 para o Minnesota, lá dos Estados Unidos, perdeu por 2-0 aqui para o Arsenal, né, no amistoso, e teve a derrota por 5-1 aí, que aí aqui já foi lá no finalzinho da Premier League da temporada passada, né? Então, querendo ou não, o time só fez 4 amistosos aqui, venceu 2 e perdeu 2, né? Enquanto o time do Chelsea, dos últimos 5 amistosos aí, o time venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 pro time do Arsenal aqui, uma goleada por 4-0, né? Que foi uma goleada feia, mas a princípio aí, o time venceu aqui o Clube América, empatou com o Charlotte, aí venceu o Udinese 2 vezes, né? Teve confronto aí com o Udinese 2 vezes, não sei pra quê, 2 amistosos com a mesma equipe, mas tudo bem. Mas a princípio aí acredito que o time do Chelsea acaba levando um pouquinho de vantagem aqui, mas a gente pode estar focando na primeira opção aí, que é a dica de gols, né? Acredito que é jogo para 2 gols ou mais, e a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí vitória do Chelsea, né? Fora vence. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro Chelsea, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui do campeonato holandês, né? Vamos ter a estreia aqui também do PSV, né? Que vem de um título aí contra o Ajax, né? No seu arquirrival aí pela Supercopa da Holanda, venceu por 5-3, e vai pegar o Emmen, né? Que tá de volta aí à elite do campeonato holandês, né? A última temporada aí foi muito bem lá na segunda divisão e agora tá de volta aí, vai em busca aí de permanecer pelo menos na primeira divisão do holandês, né? Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do PSV, e na minha opinião um jogo ótimo para gols, né? Acredito aí que a gente vai ter a oportunidade de assistir aí pelo menos 3 gols ou mais. Nos amistosos aqui a gente vai ver que o PSV teve 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 amistosos. Ainda teve aqui a Supercopa da Holanda, né, que o time venceu por 5-3, né, uma vitória bem interessante. Enquanto o time do Emmen, dos últimos 5 amistosos aí, venceu apenas uma, empatou uma e perdeu 3, né? Então, querendo ou não, já não fez assim uns amistosos muito interessantes, e automaticamente aqui o PSV se torna favorito demais para vencer esse jogo. Eu particularmente acredito até que o PSV tem chance de vencer logo no primeiro tempo. Então, com isso a gente vai ter 2 opções. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é o mercado de gols, né? A gente pode estar pegando a dica aí mais de 2,5 gols na partida, como primeira opção. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí casa vence no primeiro tempo, pro PSV vencer o primeiro tempo da partida. Placar para esse jogo colocaria 3-0 casa, 3-0 PSV. Agora vamos para mais um jogo aqui, vamos ter a estreia aqui do time do PSG, né, do Paris Saint-Germain aí no campeonato francês, vai jogar fora de casa contra o time do Clermont. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, na minha opinião aí o PSG mesmo jogando fora de casa tem favoritismo total para vencer essa equipe do Clermont, e vamos ter também a oportunidade de assistir bastante gols, né, já que essa equipe do PSG é uma equipe muito boa no papel ali, tem um elenco excepcional. Nos amistosos aí do Clermont teve uma campanha boa, né, são 4 vitórias e uma derrota aí nos últimos 5 amistosos,
amistosos, enquanto o PSV dos últimos 5 amistosos, contando aqui com a Supercopa da França, né, venceu os 5 jogos, né, os últimos 5 jogos aí sempre vencendo, né, 2-0, 2-1, 3-0, 6-2 e 4-0, então vem de uma sequência excelente, né, e se a gente for pegar aqui o confronto direto, a gente vê 2 jogos, né, um aqui em 2021, venceu por 4-0, e no mês 4 desse ano de 2022, teve aqui uma vitória por 6-1 fora de casa, então favoritismo total aí pro PSG vencer esse jogo e pra gente assistir muitos gols. Com isso a gente vai com a primeira opção aí com a dica mais de 2,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí PSG para vencer o primeiro tempo. Fora vence no primeiro tempo também é muito boa opção. Placar para esse jogo, colocaria 4-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Português, vamos ter a estreia aqui do Porto, né, contra o time do Marítimo, esse jogo que acontece 4h30 da tarde. Porto vai estar jogando em casa e tem favoritismo total aí para vencer esse jogo, né, nos amistosos aí que o time fez, né, contando também com alguns campeonatos aqui, como a Taça de Portugal e a Supercopa de Portugal, o time venceu os últimos 5 jogos, né, 5 jogos aqui, 5 vitórias, 2-0, 3-1, 1-0, 2-1 e 3-0. O Marítimo também fez amistosos aí bem interessante, né, dos últimos 5 jogos aí do Marítimo, 2 empates e 3 vitórias, só que a gente vê que no confronto direto o Porto acaba levando um pouco de favoritismo, né, dos últimos 5 jogos aí no confronto direto, 3 vitórias do Porto, 1 vitória do Marítimo e um empate, né. Nesse começo aqui, galera, como eu falo sempre, né, começo de campeonato, tudo pode acontecer, né, mas eu tô bem confiante aí numa vitória do Porto, acredito até que o Porto vai resolver a partida o mais rápido possível e grande chance aí de vencer no primeiro tempo. Outra opção também interessante é pro mercado de gols, acredito que é jogo bom aí para 3 gols ou mais, então a gente vai com a primeira opção aí com a dica casa vence no primeiro tempo, o Porto venceu o primeiro tempo da partida aí, né. Segunda opção, a gente pode estar pegando o mais de 2,5 gols, acredito que é jogo bom tá para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 Porto, 3-1 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter o confronto entre o Atlético Goianiense contra o time do Red Bull Bragantino, jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse jogo aqui a gente vai ter aí um equilíbrio muito grande, né? Isso porque o Atlético Goianiense jogando em casa é uma equipe chata, só que no Campeonato Brasileiro não faz a campanha tão boa, né? E o Red Bull Bragantino, por sua vez, está numa qualificação bem melhor, né? O Bragantino aqui, por exemplo, que é o time visitante, está em 8º lugar com 30 pontos, dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas uma, enquanto o Atlético Goianiense está aqui em penúltimo lugar com apenas 17 pontos, né? É o vice-lanterninha aqui, dos últimos 5 jogos perdeu os 5, galera. O time tá muito bem, né, como se diz, no campeonato lá da Copa Sul-Americana, né? Venceu, por exemplo, fora de casa no último jogo aí o Nacional do Uruguai, que é uma equipe chata pra caramba pra vencer eles lá jogando na casa deles. E só que no Campeonato Brasileiro o time não tá bem, né? O time tá bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Agora no Brasileirão o time parece que se transforma, né? É troço meio estranho. Mas a princípio o time vai em busca dessa vitória para poder tentar respirar um pouco, né? Não sai da zona do rebaixamento mesmo vencendo esse jogo, né? Porque o time vai a 20 pontos, então fica com a mesma pontuação aqui do Cuiabá. Então o time não sai da zona do rebaixamento, mas pelo menos não vê essa equipe aqui de cima, né? Por exemplo, Avaí, Coritiba, até mesmo aqui o Ceará. Vamos botar que essas equipes resolvam vencer suas partidas, até mesmo empatar. Então automaticamente aí começa a se distanciar e a situação do Atlético Goianiense aí acaba ficando complicada. Então o time precisa muito dessa vitória, vai em busca desse resultado diante de sua torcida, e do outro lado aí o Red Bull Bragantino pode se favorecer disso no contra-ataque e matar a partida também, né? Então vai ser jogo aberto, jogo para 2 gols ou mais tranquilamente, e vamos ter favoritismo aí, na minha opinião, pro Bragantino, né? Tem uma equipe muito mais bem qualificada e tá num momento melhor no Brasileirão, né? Então a gente vai ter 2 opções. A primeira opção, que é a mais segura, né, mais viável na minha opinião, é a dica mais de 1,5 gols, de grande chance de saírem pelo menos 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando fora ou empate. Grande chance aí do Bragantino vencer, ou talvez a gente assistir um empate. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro Bragantino, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a Série B do Brasileirão, jogo entre Cruzeiro contra Tombense, jogo 7 horas da noite. A gente vai ter aí o líder Cruzeiro, que vai fazendo uma campanha muito boa, e por sinal, jogando em casa, o time tá 100%, né? 10 jogos e 10 vitórias, 16 gols marcados, 2 gols sofridos, simplesmente a campanha perfeita, né? Jogando em casa. Fora de casa aqui, o Tombense, por sua vez, tem apenas uma vitória, 6 empates e 3 derrotas, não tem a campanha tão boa fora de casa, porém as duas equipes estão na classificação boa, né? O Cruzeiro, principalmente, que está na liderança aí de forma isolada com 7 pontos de vantagem
pro segundo colocado, que é o Vasco, e o Tombense, que tá aqui com 32 pontos, né? Mesmo vencendo, não entra no G4, mas pelo menos não se distancia tanto aqui dessa turma aqui do Grêmio, Bahia e até mesmo o Vasco, né? Cruzeiro já tá bem mais distante, então a gente nem bota o Cruzeiro aqui nessa comparação. Mas nesse jogo aqui, favoritismo total aí pro Cruzeiro vencer esse jogo. Eu acredito aí na vitória do Cruzeiro, especialmente jogando em casa, né? Pela campanha que eu mostrei pra vocês. E vamos ter também chance de assistir um jogo com poucos gols, né? Isso porque se a gente for ver aqui, ó, o Cruzeiro jogando em casa tem uma média de um pouco mais de um gol marcado partida e 2 gols aqui sofreu em 10 jogos, ou seja, a média muito baixa de gol sofrido, né? Uma equipe aí que tá com a defesa muito boa. E o time do Tombense, por sua vez, jogando fora de casa, marcou apenas 6 gols, sofreu 10. Então a gente pegando essa estatística aqui, nessa análise, a gente vê que é jogo para 1 ou 2 gols no máximo. Então, grande chance aí também de ter uma partida com poucos gols. Primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica casa vence, pro Cruzeiro vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pode estar pegando também um menos de 2,5 gols. Placar para esse jogo colocaria 1-0 pro Cruzeiro. Talvez um 2-0, mas vamos com 1-0 aí, que eu acredito que vai ser placarzinho bem magro. Agora vamos para o nosso último jogo, né, desse sabadão. A gente vai ter aqui o jogo entre São Paulo e Flamengo, pelo Brasileirão Série A. Jogo que acontece 8h30 da noite. Nesse confronto aí, São Paulo acaba sendo um pouquinho favorito, porque o time do Flamengo deve poupar muitos jogadores, tá, galera? Isso porque tem um jogo decisivo aí nessa terça-feira pela Libertadores. Tá com a classificação completamente garantida, porque venceu lá na casa do Corinthians por 2-0. Então, querendo ou não, é um placar assim que te passa como se diz assim, não vou dizer nem acomodação, né, mas te passa uma confiança extra, né, tu fica mais tranquilo, porque você fica ali focando ali no setor defensivo, não precisa atacar tanto. O time que perdeu de 2-0, que é o Corinthians, vai ter que sair pro jogo para tentar reverter a situação, e o Flamengo no contra-ataque pode acabar matando essa partida. Então, assim, pelo confronto aí, acredito que o Flamengo está completamente classificado, mas futebol tem lá suas surpresas, né? E o São Paulo aí, por sua vez, né, que conseguiu aí um bom resultado também na Copa Sul-Americana, venceu por 1-0 em casa. Poderia ter sido melhor, mas o Caleri perdeu um pênalti, né? Mais um pênalti perdido pelo Caleri. Mas são duas equipes aí que podem poupar jogadores, mas a princípio aí o Flamengo já deixou certo aí que não vai botar um monte de jogadores titulares nesse jogo, e acaba que o São Paulo se torna favorito, né? Mas na minha opinião aqui, o melhor mercado que tem é o mercado de gols. Acredito que é jogo bom aí pra gente assistir o São Paulo marcar 1 ou 2 gols nesse jogo, e o Flamengo também tem chance, né, de marcar 1 ou 2 gols nesse jogo, né? O Flamengo vem de uma sequência muito boa, né? Os reserva do Flamengo agora tá num nível muito bom, então vai ser um jogo muito equilibrado. Então, ao invés da gente apontar um favorito aqui para esse jogo, que na minha opinião é o São Paulo, é um pouquinho favorito para vencer esse jogo pelo fato de jogar em casa, mas a gente pode estar focando no mercado de gols. Jogo bom para assistir 2 gols ou mais, e a gente vai com a primeira opção aí com a dica mais de 1,5 gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí o ambos marcam. Acredito que é jogo bom para as duas equipes marcarem gols. Placar para esse jogo, arriscaria um empate de 1-1. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nesse sabadão, começar o final de semana aí com bastante dinheiro no bolso, né? E vou estar lançando agora para vocês aqui os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, e o primeiro bilhete é esse daqui, ó.